Olá para quem está assistindo. Este é um trabalho da disciplina de Geografia e hoje vamos falar um pouquinho sobre um tipo de rocha chamado basalto. Somos do primeiro ano C da Escola Aerim Senador Francisco Pessoa de Queiroz e nosso grupo é composto por 5 pessoas: eu, Maria Beatriz, Cassiane Santana, Pedro Henrique, Manuel Gabriel e Eduarda Maximiano. Vamos aprender um pouquinho sobre? Agora é com vocês. Bom, olá pessoas, eu não sei se esse vídeo vai ser compartilhado a mais alguém além da professora, mas de toda forma é melhor se garantir. Eu vou logo explicando que esse vídeo está sendo gravado assim, não num formato mais comum, porque por motivos pessoais eu não posso estar gravando um vídeo no formato mais comum, mostrando meu rosto e falando. Quer dizer, falando eu estou, né? Isso é óbvio. Bom, começando, eu vou explicar um pouco mais sobre a origem do magma basáltico. Isso que já tá me dando dor de cabeça, porque é a 10ª vez que eu gravo isso aqui, então, por favor, fica bom dessa vez. Começando, não existe consenso sobre se o basalto em estado de magma é primário, ou seja, se ele é originado diretamente da fusão de rochas, ou se ele deriva de outro tipo de magma, mas máfico. O que seria isso? Bom, seria um magma com propriedades mais ricas, com propriedades mais pesadas em alguns tipos de minério. De toda forma, existem várias rochas que apresentam composição elementar necessária para que, mediante fusão direta ou por fusão e posterior refinamento, produzam magma basáltico. Ou seja, existem algumas rochas que podem, por fusão direta ou indireta, produzir um magma basáltico. Entre essas rochas estão o peridotito. Bom, já começa por aí, né? Piroxenito e hornblendito. Eu não sei quem foi que deu esses nomes, mas, por favor, é melhor parar. O próprio basalto também pode gerar magma basáltico e outras rochas derivadas de basaltos metamorfizados. O que seria isso? É quando uma rocha, nesse caso o basalto, sofre uma alteração, se metamorfiza, sofrendo alteração nas suas substâncias, na sua composição elementar, se transformando talvez em outra coisa ou uma derivação de algo, o que é o mais comum. Rochas essas como o anfibolito e o eclogito. Sinceramente, isso pra mim não é nada formal, é mais cômico, parece nome, sei lá, de personagens retardados, de uma história retardada. Por um conjunto de razões, várias dessas rochas foram desqualificadas como possível fonte de magma basáltico. Ou seja, algumas dessas rochas, várias rochas ao longo do tempo foram sendo estudadas e foram vendo que não, aquela ali não dá para originar magma basáltico. O mecanismo que normalmente desencadeia a fusão parcial, relembrando, das rochas das quais deriva, direta ou indiretamente, o magma basáltico, varia, dependendo do ambiente tectônico, ou seja, dependendo das placas tectônicas, de como elas se comportam, dos seus movimentos, a fusão parcial pode variar um pouco. Bom, nas dorsais mesoceânicas, o que seria isso? Seria basicamente uma montanha abaixo do nível do mar, muito abaixo do nível do mar, ou seja, que está dentro do mar, abaixo, claro. Elas meio que podem fazer alterações nas placas tectônicas do ambiente. Essas montanhas elas são até comuns no oceano e a sucessiva separação das placas tectônicas nestes locais provoca a ascensão de material, que seria esse, o peridotito, saindo ele do manto terrestre e a sua fusão parcial por descompressão, ou seja, nas dorsais mesoceânicas, a sucessiva separação de placas tectônicas provocam a saída de material,
que seria esse peridotito, assim fazendo a sua fusão parcial por descompressão, para originando aí uma parte por parte o basalto. Os basaltos originados sobre zonas de subducção, que seria isso? Bom, zonas de subducção são basicamente quando uma placa tectônica se desloca por cima da outra e uma por debaixo da outra. Então vira uma bagunça, uma baderna, e isso é bem estranho. Quer dizer, o próprio contexto é estranho, tá uma por cima da outra e outra por baixo, e eu não vou entrar em detalhes. Bom, por causa os basaltos originados sobre essas zonas de subducção são produzidos pela fusão parcial das rochas do manto devido à entrada de fluidos aquosos, ou seja, fluidos líquidos provenientes da placa que sofreu subducção. Ou seja, abaixo daquela placa existia fluidos aquosos que saiu por causa dessa subducção, originando assim o basalto. Os basaltos que ocorrem no interior de placas tectônicas e não nos bordos são, ou seja, que ocorrem no interior, dentro daquelas placas tectônicas, não por fora, ao redor, são em geral considerados como resultado da fusão parcial provocadas pelas altas temperaturas de plumas do manto. O que seria isso? Seriam basicamente, falando de forma rude, um aglomerado de magma por debaixo da terra, que há uma entrada onde basicamente aquilo vira uma alta temperatura. É um mini vulcão distorcido debaixo d'água. Tadinho. O basalto é produzido principalmente nas erupções que ocorrem nas dorsais mesoceânicas, na qual já foi citado aqui, em enormes derrames que formam grandes planaltos continentais, como por exemplo na Bacia do Paraná, no sul do Brasil, no norte da Sibéria e no Planalto de Deccan, na Índia. E, em menor volume, embora mais evidentes, ou seja, são em menor volume, porém é de quase certeza, em erupções vulcânicas, como em algumas das ilhas do arquipélago do Havaí. Também podemos encontrar o basalto em todas as ilhas do arquipélago dos Açores, ou seja, nessas ilhas, nesses arquipélagos de vulcões, de erupções, mais comum que nós encontramos o basalto. O basalto é uma rocha extremamente frequente, ela é muito comum, ela é literalmente comum. Você pode encontrar em qualquer lugar, tanto é que ela é a rocha mais frequente e mais comum do oceano, por assim dizer, na teoria. Ela é até mais comum que o gabbro, que seria o seu equivalente plutônico e intrusivo. Isto verifica-se, pois ambos são rochas derivadas de magmas básicos, ou seja, magmas fluidos que podem emergir, que tendem a emergir das placas tectônicas, das costras terrestres, etc. Com isto, muito mais provavelmente, o magma atinge a superfície. Bom, eu acho que isso já explica melhor tudo que tinha para falar. Bom, esse vento já tá me dando dor de cabeça. Ele nunca venta para tirar o calor, ele só venta para atrapalhar e fazer barulho. É impressionante. Bom, nas considerações finais vamos falar que o basalto é uma rocha bem única, não é mesmo? Apesar de ter várias variações e ser a mais comum de todas, ela é muito importante para nós. Ela faz várias coisas em geral. E, bom, é isso. Espero que esse vídeo não fique todo cagado também na edição. Me perdoem o expressar. Como eu disse, eu estou tentando trazer algo informal e possa ser propício a várias pessoas entenderem, atingindo assim o maior número de pessoas. O que não vai acontecer, graças a Deus. Mas tudo bem. E bom, é isso. E o próximo vai aí explicar um pouco mais sobre o basalto, vai falar um pouco mais, e é isso, estou passando para o próximo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a composição do basalto. O basalto ele é uma rocha rica em ferro e magnésio. Quando ele é comparado com outras rochas ígneas, o basalto ele tem um baixo conteúdo em sílica, ou seja, um baixo conteúdo em silício. Ainda que o basalto ele possa ocorrer na forma de vidro, sem ou com muito poucos cristais, em geral,
ele contém fenocristais de olivina, augite e plagioclase. Os basaltos em geral, ele tem uma textura porífica e com os fenocristais anteriormente ditos, em uma matriz cristalina fina. Então, pelo fato do basalto ser composto por um elevado número de minerais, ele é muito utilizado em todo o mundo, principalmente na área de construção civil e na produção de asfalto, onde é usado em pavimentações. Além disso, ele se torna muito mais econômico, porque o pó de basalto é utilizado em algumas plantações, adicionado ao solo fértil comum. Usado na agricultura. Ele é muito usado como fonte de remuneração do solo para substituir os fertilizantes. Sua aplicação no solo aumenta o número de nutrientes, pois quando triturado, libera diversas substâncias para a planta que fazem com que as suas frutas saiam mais saudáveis, além de deixar ela mais resistente a doenças. Além de solucionar também diversos problemas ambientais causados pelos agrotóxicos. Oiê, como vocês estão? Bem? Estou bem também. E hoje vamos falar sobre uma roxinha massa, o basalto. Mas pense numa roxinha arretada essa aí, ó, basalto. Então, poucas pessoas já ouviram falar nessa roxinha, mas pense numa rocha importante essa. Para entendermos ela melhor, vamos entender como ela é formada, ou seja, como é formada uma rocha magmática. Mas antes de começarmos, quero que você pense num bolo. Isso, um bolo. Ele é feito de quê? Leite, ovos, farinha. Agora pensa que esse bolo deu mó errado, ficou duro. Pronto, temos aí um grande exemplo do que são rochas. O bolo não foi formado a partir de diferentes ingredientes? As rochas também, só que são a partir de diferentes minerais. Esses minerais se juntam e formam uma rocha. Ou seja, a rocha é praticamente um bolo de minerais. Bom, além disso, o bolo dessa nossa situação deu errado, ficou duro. Mas assim, as rochas também são duras, certo? E todo mundo que já teve um inimigo na infância sabe muito bem disso. E atenção nisso, tá? São rochas, não pedras. E com isso, vamos finalmente falar das rochas magmáticas. Essas rochas também são chamadas de ígneas. Mas por que magmática? Calma aí, já vou explicar. Bom, eu espero que todo mundo saiba que nós moramos na crosta terrestre, que é a superfície do nosso planeta. Essa crosta é formada basicamente de rochas, de minerais. E, gente, a gente fala crosta, tá? Não é crosta, não. Crosta é coisa de ferida. Bom, se a gente conseguisse furar essa crosta, a gente ia descobrir que lá é muito, muito, muito quente. Gente, é muito calor. E tu ia estar embaixo de muita quantidade de terra. Portanto, embaixo dessa superfície, as rochas sofrem um tipo de derretimento. E embaixo dessa crosta é quente. As rochas que estão ali estão em um estado mais pastoso. E a rocha nesse estado é chamada de magma. E esse magma que está lá dentro, ele pressiona a crosta terrestre. Ele faz um movimento assim, ó, ele sai pressionando. Sim, o calor tende a subir. Começa a pressionar a crosta e a crosta começa a sofrer uma deformidade. Quando ele faz essa deformidade, chega um momento em que a pressão vai ser tão grande que esse magma, ele vai querer sair, ele vai extravasar, vai escorrer dali. Bom, depois que esse magma extravasar, ele vai tipo que sair do nosso planeta. Não literalmente, tá? Mas quando ele sair, ele não vai ser mais chamado de magma. Ele vai ser chamado de lava. Presta atenção, hein? Não é larva, não. Uma larvinha nunca sobreviveria numa temperatura alta como essa. Esfriou essa lava, nós vamos ter uma rocha magmática extrusiva. Não fui eu quem criei esses nomes, não, tá? Eu só tô aqui para explicá-lo para vocês. Esse prefixo ex quer dizer fora. É só tu lembrar daquele teu ex-namorado. Ex, fora. Tu nunca esquece. Justamente isso que acontece com o basalto. Agora que já entendemos como ele é formado, vamos revisar no que ele é usado e suas propriedades. Basalto não é coisa de hoje não, hein? Os olmecas do México
o Antigo Egito já utilizavam o basalto em construções. O que não mudou tanto porque aqui no Brasil nós usamos muito isso, sem mesmo percebermos. O basalto está presente no nosso dia a dia. No Antigo Egito, o basalto foi relacionado ao submundo e à restauração da vida. Eles elaboravam estátuas de basalto e depois colocavam água para extrair os minerais. E com isso eles tomavam banho ou bebiam mesmo. Resumindo, o basalto é usado em construções, pavimentação de estradas, paralelepípedos e também utilizado em estátuas. Fora isso, ele tem funções de massagem e é muito terapêutico. Massagens e tratamentos com basalto, quente e frio de mármore são usadas para tonificar a pele, músculos rígidos e melhorar a circulação. Alguns fisioterapeutas também usam ele para aplicar calor em pontos de estresse. Os efeitos terapêuticos que o basalto tem são aliviar dores menstruais, equilibra os hormônios, estômago e vesícula. E com isso concluímos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, apesar do vídeo ter ficado um pouco longo. Mas seria exatamente assim que iríamos fazer se estivéssemos em aulas presenciais. Afinal, trabalho é para se divertir, aprender e estudar. E outra, aula mole em prova dura, tanto bate até que fura. Oi, meu nome Resistente a doenças. Além de que... Ai, droga! Olá para quem está assistindo. Este é um trabalho da disciplina de Geografia. Olá para quem está assistindo. Olá. O bolo não foi formado a partir do... o bolo não foi... Se embaixo dessa crosta, crente. Salto não é coisa de hoje, não, hein? Os olmecas. Felicidade da garota depois que ela termina.